Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Língua portuguesa, minha disciplina. Eu quero falar especialmente com você que pretende fazer esse concurso que você vê na sua tela. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou trazer uma dica, que na verdade é uma regra de um assunto, que é uma base para você entender outros assuntos que são bastante questionados nas provas da PM. Vamos lá. Bom, então, seguinte rapaziada, temos um assunto aqui que a gramática chama de classes de palavras. Classes de palavras são classificadas, temos duas classificações, as variáveis e as invariáveis. Então as variáveis são os artigos, adjetivos, pronomes numerais, substantivos e verbos, e as invariáveis, os advérbios, conjunções, preposições, interjeições. Você vê que na parte das variáveis eu destaquei dois elementos, né? Os adjetivos aqui, ó, e os substantivos, porque nós vamos falar nessa dica de hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois elementos aqui, como é que você faz para identificar um adjetivo, um substantivo dentro de um contexto. Variáveis significa dizer que muda, invariáveis significa dizer que não muda. Então vamos lá. Substantivos, como é que você faz para encontrar um substantivo? A gramática diz o seguinte: eles dão nome aos seres e em um contexto são identificados por meio de determinantes antepostos. E esses determinantes podem estar explícitos ou implícitos. Vamos traduzir isso para vocês. É isso aqui, ó. Então eu tenho 4 frases. Compramos os livros, compramos 2 livros, compramos alguns livros e compramos esses livros. A palavra livros aqui, ela está exercendo a função de substantivo, porque dentro desse contexto, sempre olhando o contexto, dentro dessas frases, ela recebe um determinante, que seria um artigo, numeral, ou um pronome. Essas expressões são chamadas de determinantes, e elas estão explícitas. Explícita significa dizer que você está vendo essas expressões aqui, tá vendo? Então, com toda certeza, a palavra livros vai ter a função de substantivo. Agora, olha exemplos de substantivos com determinantes que estão implícitos. Vejam só, compramos livros, o advogado teve acesso ao processo. Livros é um substantivo aqui, apesar de não receber um determinante de forma explícita, mas ele está escondido. E é claro que você vai me perguntar, mas como que eu vou saber isso? Simples. Você vai colocar um determinante mais fácil, que é um artigo. Puxa uma setinha aqui, ó, e você coloca assim, ó. Compramos os livros. Se você quiser colocar um determinante, um artigo indefinido, também dá. Se você quiser colocar um numeral, um pronome, tanto faz. Mas, sugestão que eu dou a vocês, fecha no artigo, ó. Vai no artigo porque é mais fácil. Pronto, você identificou um substantivo. Olha a frase 2. A frase 2, ela apresenta, nessa frase 2, ela apresenta advogado como substantivo, acesso como substantivo e processo como substantivo. Advogado e processo, nós temos certeza que é substantivo porque ambas recebem um determinante anteposto, que seria o artigo definido. Mas como que eu sei que acesso é um substantivo se ele não tem um determinante anteposto? Nós vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó, igualzinho. Nós colocamos um artigo, lembra? Ó, compramos os livros, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Põe um artigo definido, ó. O advogado teve o acesso. Se você quiser colocar um artigo indefinido, também dá. Pronto, dessas duas formas você identifica um substantivo dentro de um contexto. Adjetivos mais simples, eles são elementos que vão caracterizar, eles vão qualificar um substantivo, o substantivo a que eles se referem. E esses adjetivos eles vão concordar em número e em gênero com os substantivos a que se referem dentro de uma frase. Então essa é mais simples, todo mundo já conhece mais aqui, ó. Aluno inteligente, o inteligente aqui está caracterizando o substantivo aluno. Portanto, ele tem a função, ele é classificado como adjetivo. Se fosse alunos, seria inteligentes, né? Ele vai concordar em número aí com esse substantivo. Maravilha, olha a segunda frase, os alunos interessados. Se aqui fosse o aluno, seria interessado. Se aqui fosse as alunas, seria interessadas. Se fosse a aluna, seria interessada. Então, interessados aqui tem a função de adjetivo também. Pode acontecer também de o adjetivo estar anteposto ao substantivo. Vejam só, pessoal, nem sempre o adjetivo vem posposto ao substantivo. Encontradas aqui é um adjetivo que está se referindo a testemunhas, que é o substantivo. Então, as testemunhas que foram encontradas.
para você identificar se realmente ele é um adjetivo, basta você trocar, você tirar ele daqui e trazer para depois, aqui ó, depois encontradas. As testemunhas encontradas foram ao DP prestar depoimento, tá vendo? É uma forma para você identificar quando ele realmente tem a função de adjetivo. Maravilha? Fechamos então? Então, classes de palavras é o assunto. Pessoal, é o seguinte, classe de palavras, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos. A gente está falando aqui de substantivo e adjetivo, que são duas classes gramaticais que são a base para a gente entender o restante da matéria. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, porque eu vou trazer depois uma questão sobre esse assunto aqui. Fechou? Abraço para vocês, bons estudos, até a próxima.